Sabia que Portugal teve a ditadura mais longa da Europa Ocidental no século XX? Foram 48 anos que mudaram o país para sempre. Conhecida como Estado Novo, esta foi uma era de medo, isolamento, mas também de uma resistência silenciosa que culminou numa revolução única no mundo. Vamos mergulhar na história e desvendar como um único homem. Antônio de Oliveira Salazar conseguiu controlar uma nação por tanto tempo. Tudo começa em 1926, com um golpe militar que põe fim a uma república instável e caótica. Portugal estava à beira da falência. É então que surge uma figura improvável. Salazar, um professor de economia da Universidade de Coimbra. Chamado para ser ministro das Finanças, ele rapidamente equilibra as contas do Estado, ganhando a alcunha de mago das finanças. Mas o seu verdadeiro plano era muito maior. Com a popularidade e o poder que acumulou, em 1932, ele torna-se presidente do Conselho de Ministros, o chefe do governo. No ano seguinte, em 1933, ele formaliza o seu poder com uma nova Constituição. Nascia oficialmente o Estado Novo. Era um regime autoritário, nacionalista e corporativista, inspirado no fascismo italiano, mas com uma forte identidade católica e conservadora. O seu lema, Deus, Pátria e Família, resumia a visão de um Portugal rural, tradicional e avesso a qualquer modernidade. Mas como é que este regime durou quase meio século? Salazar construiu seu poder sobre 3 pilares de ferro. O primeiro e mais temido era a PIDE, a polícia política. Mais do que prender e torturar opositores, a PIDE criou uma vasta rede de informadores, os chamados bufos. Podia ser o seu vizinho, o seu colega de trabalho, ou até mesmo um familiar. Ninguém confiava em ninguém. O medo era a principal arma para manter a população em silêncio. Falar de política em público era um risco enorme. Qualquer crítica ao governo podia levar a uma visita noturna da PIDE, interrogatórios, tortura e prisão. O segundo pilar era a censura, oficialmente chamada de exame prévio. Absolutamente nada podia ser publicado, transmitido ou encenado sem a aprovação do governo. Jornais saíam com espaços em branco onde artigos foram cortados. Livros eram proibidos, peças de teatro eram alteradas e até as letras das músicas eram escrutinadas para evitar qualquer ideia subversiva. O objetivo era claro: controlar o pensamento dos portugueses e criar uma realidade única, a do regime. A informação que vinha de fora era filtrada, e a propaganda interna exaltava as virtudes de Salazar e do seu governo. Para os opositores considerados mais perigosos, o destino era ainda mais sombrio. O terceiro pilar da repressão era o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, conhecido como o Campo da Morte Lenta. As condições eram desumanas. O calor infernal, a falta de higiene, os trabalhos forçados e os castigos brutais foram pensados para destruir física e psicologicamente os presos políticos. Muitos não sobreviveram para contar a história. O Tarrafal tornou-se o símbolo máximo da crueldade do Estado Novo, enquanto a Europa se reconstruía e democratizava após a Segunda Guerra Mundial. Portugal fechava-se cada vez mais sobre si mesmo. Salazar defendia um isolacionismo orgulhoso, sob o lema orgulhosamente sós. Ele acreditava que o país devia manter-se fiel às suas tradições e ao seu vasto império colonial. Esta recusa em acompanhar o resto do mundo teria consequências devastadoras. O ponto de viragem acontece em 1961. Movimentos de independência começam a surgir nas colônias africanas, e a resposta de Salazar é intransigente. Para Angola, rapidamente e em força. Era
o início da Guerra Colonial, um conflito que se arrastaria por 13 anos em 3 frentes: Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. A guerra torna-se um cancro para o país. Consumia quase 40% do orçamento do Estado. Dinheiro que não era investido em saúde, educação ou infraestruturas. Portugal continuava a ser o país mais pobre e com a maior taxa de analfabetismo da Europa Ocidental. A guerra obrigava milhares de jovens a passar anos a lutar em África, num conflito que muitos não compreendiam e do qual muitos não regressavam. Esta situação, aliada à falta de oportunidades e à repressão, provocou uma onda de imigração em massa. Milhões de portugueses fugiram do país, principalmente para a França, em busca de uma vida melhor, longe da pobreza e da guerra. Em 1968, o destino do regime muda de forma bizarra. Salazar, o ditador que controlava tudo, cai de uma cadeira no Forte do Estoril. O acidente provoca um hematoma cerebral que o deixa incapacitado. Ele é então substituído por Marcelo Caetano, um dos seus homens de confiança. E aqui entra uma das histórias mais surreais da política mundial. Para que Salazar não sofresse o choque de saber que já não estava no poder, a sua equipa criou uma farsa. Durante os 2 anos seguintes, até a sua morte em 1970, eles fingiram que ele ainda governava. Imprimiam edições especiais de jornais só para ele, com as notícias que ele queria ler. Organizavam falsas reuniões de conselho de ministros. Salazar morreu acreditando que ainda era o dono de Portugal. Com Marcelo Caetano, houve uma esperança de mudança. O seu governo iniciou o que ficou conhecido como a Primavera Marcelista, uma tentativa de liberalização controlada. A censura foi ligeiramente aliviada. Permechou-se algum debate político e alguns presos políticos foram libertados, mas era tarde demais. As estruturas do regime estavam podres e a sociedade ansiava por liberdade real. Acima de tudo, a guerra em África continuava, sem fim à vista. A inflação disparava e o descontentamento era geral, especialmente entre os militares. Eram os capitães, os jovens oficiais que estavam na linha da frente, que viam a futilidade daquela guerra todos os dias. Eles perceberam que a única solução era derrubar o regime. Organizados no movimento das Forças Armadas, o MFA, estes militares planearam um golpe de Estado. Na madrugada de 25 de abril de 1974, ao som de 2 canquecena transmitidas na rádio, os tanques saíram para as ruas de Lisboa. O que se esperava ser um confronto violento transformou-se numa festa. A população, percebendo o que estava a acontecer, juntou-se aos soldados, oferecendo-lhes cravos vermelhos que foram colocados nos canos das espingardas. Por isso, a revolução ficou para sempre conhecida como a Revolução dos Cravos. Em menos de 24 horas e de forma quase sem derramamento de sangue, a ditadura mais longa da Europa caiu. O legado do Estado Novo é complexo e doloroso. Portugal saiu da ditadura como um país atrasado, mas cheio de esperança. A evolução abriu as portas à democracia, à descolonização e, eventualmente, à integração na Europa. Foi um processo difícil, com muitos desafios, mas que permitiu a Portugal modernizar-se e tornar-se o país livre que é hoje. A história da ditadura portuguesa é um lembrete poderoso do preço da liberdade e da importância de nunca a darmos como garantida. Obrigado por ter assistido a esta viagem pela história de Portugal. Se gostou do vídeo e quer saber mais sobre momentos marcantes da história mundial, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!